Em 1629, um navio encalhou em Recifes, na costa da Austrália. Em poucas horas, mais de 300 pessoas foram jogadas em ilhas secas, sem água, sem comida e sem qualquer sinal de resgate. O mar cuspia destroços, a madeira rangia ao longe e a sensação era clara. Aquilo era o fim, só que o que veio depois não foi sobrevivência, foi terror. Em poucos dias, a sede virou desespero. O desespero virou obediência. E a obediência virou um regime silencioso. Ali não existia lei, não existia fuga, só pedra, só mar e medo. E o detalhe mais perturbador é este: o inferno não começou no impacto. Ele já estava a bordo, porque aquela embarcação não carregava apenas tesouros, carregava rivalidades, ambição e um plano escondido no escuro. E quando a ordem desmoronou, alguém assumiu. Quem era o homem que já tinha um plano, antes do navio tocar nos Recifes? Para entender como esse pesadelo começou, precisamos voltar ao início. Em outubro de 1628, um navio chamado de Batavia deixou a Holanda rumo às Índias Orientais. Na época, aquela rota era o coração do comércio mundial. A Companhia Holandesa das Índias Orientais tinha poder, dinheiro e influência suficientes para transformar uma viagem em uma operação gigantesca. E o Batavia era uma das joias dessa frota. A bordo estavam mais de 300 pessoas: marinheiros, soldados, comerciantes, mulheres e crianças. E junto com elas, uma carga valiosa: prata, itens de alto valor e materiais destinados a obras e estruturas importantes no destino. Aquilo fazia do navio um prêmio ambulante. Se alguém conseguisse tomar o controle, ficaria rico. Só que o verdadeiro perigo não estava nas caixas, estava nos homens. O comandante oficial da missão era Francisco Pelssaert, um comerciante experiente, respeitado, com autoridade para representar os interesses da companhia. Já o capitão do navio, Ariaan Jacobs, era conhecido por ser impulsivo, temperamental e por entrar em conflito. E dentro de um navio, conflito entre chefes não é só incômodo, é uma rachadura na estrutura. Com o tempo, a tensão virou rotina. Pequenas discussões, olhares atravessados, desconfiança. Cada ordem de Pelssaert parecia para Jacobs uma provocação, e cada reação do capitão reforçava a ideia de que algo estava prestes a explodir. Mas o nome mais importante da tragédia ainda não era o mais alto a bordo. Jerônimos Cornelis não era comandante, não era capitão, não era soldado. Ele era o tipo de homem que passa despercebido até o momento em que todos entendem que ele vinha construindo algo por baixo. Cornelis era inteligente, persuasivo e carregava ideias consideradas perigosas na Europa daquele período. Ele defendia uma visão de mundo que, dentro de um navio isolado, podia virar dinamite. A ideia de que não existiam punições divinas, que céu e inferno não passavam de histórias, e que longe das leis humanas, uma pessoa poderia fazer o que quisesse. Isso, na prática, não era filosofia, era permissão. Aos poucos, Cornelis se aproximou do capitão Jacobs, e os dois encontraram algo em comum: ressentimento e ambição. O comandante representava a ordem, a companhia, as regras. Se Pelssaert caísse, o navio ficaria vulnerável. E então nasceu um plano: derrubar Pelssaert, tomar o controle e fugir com a carga. Mas para isso, eles precisavam de um gatilho. Uma crise que deixasse o navio instável por dentro e justificasse medidas extremas. E foi aí que aconteceu algo que muitos interpretam como o primeiro teste. Entre os passageiros estava Lucretia Jans, uma mulher de posição social alta, viajando para reencontrar o marido. Numa noite, ela foi atacada dentro da própria cabine. Não era uma briga de bar, não era um roubo simples, era
a violência como recado, um sinal de que alguém estava disposto a atravessar limites. Depois do ataque, surgiram suspeitas. Lucretia reconheceu a voz de um dos envolvidos, Jean Evertses, ligado ao círculo do capitão. Para muitos, aquilo não foi um ato aleatório. Foi uma tentativa de provocar punições, gerar revolta e criar o clima perfeito para um motim. Só que o oceano fez o que ele sempre faz: embaralhou o tabuleiro. Durante uma tempestade, o Batavia se separou do resto da frota. O navio ficou sozinho, isolado, distante de qualquer ajuda. E mais importante, distante de qualquer testemunha. E quando um navio fica sozinho, as regras ficam mais fracas. A partir daquele momento, tudo o que acontecesse ali dentro, e ficaria ali dentro. E o próximo capítulo não seria escrito por disciplina, seria escrito por necessidade. Na madrugada de 4 de junho de 1629, o Batavia colidiu com Recifes. O impacto sacudiu o navio como se algo gigantesco tivesse agarrado o casco por baixo. O som acordou quem dormia. A confusão tomou o convés, e a noite, sem lua, transformou qualquer tentativa de organização em caos. Gente correndo, ordens se perdendo no vento, água invadindo onde não deveria. Muitos não tiveram chance. Quando o navio começou a ficar inviável, o foco deixou de ser salvar o Batavia e virou salvar quem der. Os sobreviventes improvisaram botes, barris, pedaços de madeira. Um grupo chegava a uma ilha, outro era levado pela corrente para outra. Famílias se separaram, soldados se dispersaram, e o que parecia uma evacuação virou um espalhamento de pessoas por um arquipélago hostil. A principal delas era a Ilha Beacon, árida, quase sem abrigo, sem água doce. Ali, o sol não era aliado, era inimigo. O vento secava a garganta, o sal do mar piorava a sede, e a sensação de abandono era absoluta. Nos primeiros dias, o desespero era físico. Não existia coragem contra a sede, existia sobrevivência minuto a minuto. E foi nesse cenário que Francisco Pelsaerte precisou tomar uma decisão impossível. Ele percebeu que ficar ali significava ver todos morrerem lentamente. As ilhas não tinham recursos para alimentar e hidratar centenas de pessoas. Então ele escolheu o risco extremo: partir em um barco improvisado rumo a Batavia, hoje Jacarta, para buscar resgate. Mais de 3.000 quilômetros em mar aberto. Pelsaerte estava fraco, adoecendo. Mesmo assim, liderou a decisão, e junto dele foram homens essenciais, inclusive o capitão Jacobse. A aposta era clara: ou encontrariam ajuda, ou ninguém voltaria. Só que, ao partir, Pelsaerte deixou um vazio, e quando a liderança assume, alguém ocupa o espaço. Cornelis fez isso rápido. Ele assumiu o controle do que restava. Primeiro, recolheu armas e ferramentas. Em uma comunidade desesperada, quem controla recursos controla pessoas. Depois, tomou uma decisão estratégica que parecia racional, mas escondia crueldade. Enviou um grupo de soldados para ilhas distantes, em busca de água. Na teoria, era uma missão útil. Na prática, era um exílio. Aqueles soldados eram justamente os homens com disciplina e força para resistir a um golpe. Se eles morressem longe, a Ilha Beacon ficaria sem oposição real. Cornelis eliminaria o risco sem precisar lutar. E então a ilha começou a mudar. No início, as pessoas notavam um clima estranho. Sussurros, reuniões privadas, ordens que não vinham de ninguém oficialmente nomeado. Em seguida, começaram a acontecer desaparecimentos. Uma pessoa some, depois outra, e quando alguém pergunta demais, vira o próximo alvo. O terror não nasce como explosão, ele nasce como rotina. Cornelis reuniu aliados e criou uma hierarquia. Quem obedecia ganhava algum tipo de proteção. Quem contrariava se tornava problema. E em um lugar onde não existe fuga real, o problema vira sentença.
Com o tempo, o controle virou abuso. Parte dos sobreviventes foi submetida à violência. Mulheres foram tratadas como propriedade. E o medo virou a principal regra da ilha. Mas o objetivo não era só mandar. Cornelis pensava à frente. Ele acreditava que, quando um navio de resgate aparecesse, ele poderia tomar a embarcação. Se dominasse o resgate, dominaria a rota de saída. Ele fugiria com os aliados mais leais e se tornaria algo pior do que um sobrevivente, um pirata. Ou seja, para Cornelis, o naufrágio era oportunidade. Só que havia um erro nessa visão. Ele acreditou que os soldados exilados iriam morrer. Do outro lado do arquipélago, aqueles homens encontraram algo que mudou tudo. Água. Pouca. Difícil, mas suficiente para manter a mente funcionando. Veio a desconfiança. Liderados por Weber Reis, os soldados começaram a perceber sinais estranhos. Mensageiros enviados por Cornelis vinham com histórias cada vez mais confusas, pedidos suspeitos, e nenhuma notícia de resgate. Até que alguns sobreviventes conseguiram fugir da ilha Beacon e atravessar até a posição dos soldados, arriscando a própria vida. Quando eles chegaram, trouxeram a verdade. Cornelis havia instaurado um regime de terror. Pessoas estavam sendo eliminadas. E o grupo exilado não era uma missão, era uma tentativa de remoção da única resistência. Nesse momento, a história muda de tom, porque Reis não tinha armas, não tinha pólvora, não tinha reforço, mas tinha disciplina. Eles construíram um forte improvisado com pedras. Fabricaram lanças e ferramentas de defesa, criaram turnos de vigilância. Em vez de se desesperarem, se organizaram e decidiram uma coisa simples: não seriam caçados. Quando os homens de Cornelis tentaram atacar, encontraram resistência real. Ataques foram repelidos, emboscadas falharam, e o mais humilhante para Cornelis, seus seguidores, acostumados a atacar pessoas indefesas, não conseguiam vencer um grupo treinado e unido. E então, aconteceu o impensável. Cornelis foi capturado com vida. O homem que governava pelo medo foi dominado por homens com disciplina. Mas a história ainda não tinha acabado, porque, mesmo preso, o perigo continuava. Os seguidores ainda existiam, e o resgate ainda não tinha chegado. Até que, em um dia, alguém viu no horizonte uma silhueta diferente. Um navio, Pelsaerte, voltou. Após semanas de navegação e negociações, ele retornou com socorro, mas ao se aproximar das ilhas, percebeu que havia algo errado. Sobreviventes acenando desesperados, gente correndo, uma tensão no ar que não combinava com o resgate comum. Quando Pelsaerte desembarcou, o que encontrou não foi apenas fome e sede. Ele encontrou colapso, pessoas em choque, relatos desencontrados, sinais claros de violência e medo. E então, a verdade veio inteira. O naufrágio havia virado um massacre interno, um terror humano, uma guerra civil de sobreviventes. Ali mesmo, em solo australiano, Pelsaerte iniciou julgamentos e punições. Parte dos principais responsáveis foi executada. Outros receberam condenações e punições severas. A companhia precisava restaurar a ordem, nem que fosse no improviso. A lógica era simples. Sem punição, aquilo poderia acontecer de novo em qualquer lugar. No fim, de mais de 300 pessoas, menos de 130 sobreviveram. E quando você olha para os números, dá vontade de culpar o mar. Mas o mar não foi o pior. O pior foi o que acontece quando a ordem some e alguém decide que pode ser juiz, rei e carrasco ao mesmo tempo. O caso do Batavia foi tão brutal que, por muito tempo, ficou abafado. A companhia holandesa tinha interesses demais para transformar aquilo em um escândalo eterno. Era mais fácil tratar como tragédia marítima e seguir a vida. Afinal, navios afundavam o tempo todo. O comércio não podia parar, mas a história não desapareceu.
Os sobreviventes voltaram carregando marcas que não aparecem em documento nenhum. E com o tempo, o Batavia virou um símbolo, não do naufrágio, mas do que acontece depois dele. Décadas e séculos passaram, e o caso continuou sendo lembrado como um exemplo extremo de colapso social. E quando os destroços foram redescobertos e estudados, a tragédia ganhou corpo. Objetos, partes do navio, sinais de como aquela viagem realmente foi. A arqueologia e a pesquisa histórica ajudaram a reconstruir o que parecia inacreditável. Só que o legado mais pesado do Batavia não está no museu, está na ideia. Porque o Batavia não foi apenas um navio que quebrou nos recifes. Foi uma sociedade em miniatura. E quando essa sociedade perdeu água, perdeu esperança e perdeu liderança, ela revelou uma verdade desconfortável. O naufrágio real não foi o do navio, foi o da humanidade. E a pergunta que fica, quase 400 anos depois, é simples e assustadora. Se você estivesse lá, quando o medo virasse lei, de que lado você estaria?